Miriam Leitão, eu sou jornalista. Eu acho que esse conceito foi um achado, porque todo mundo trabalhava com o conceito formal e informal, como se fossem dois compartimentos estanques. E o ético passou a trabalhar com a ideia da economia subterrânea, o que significa o seguinte: ele conseguiu perceber que tem uma sobreposição entre o formal e o informal. Há empresas formais que têm parte das suas atividades na informalidade. Fazem pagamento sem nota fiscal, ou recebem sem dar recibo, ou contratam sem. Quer dizer, tem uma parte que está na sombra. Então, o que ele está tentando fazer, e tem tentado fazer de forma muito interessante, informar a sociedade sobre o tamanho disso aí. Vamos medir que tamanho é isso. Olha, é o tamanho de uma Argentina ou de uma Suécia. Então, assim, ele dá para a sociedade a noção do que ele está perdendo em termos de impostos. E esses impostos iriam ser serviços públicos. Ou, além disso, o que isso provoca em termos de perda da justiça e da ética na concorrêência. Porque a empresa que faz tudo certinho vai ter um custo maior. A empresa que faz meio certinho vai ter um custo menor. E ela vai, portanto, ter vantagens na concorrência. Então, esse é um conceito sofisticado, mas que o ético conseguiu explicar de forma clara, tem conseguido explicar para a sociedade. Acho que quanto mais bem informada for a sociedade, mais ela tomará decisões de forma consciente. Esse problema ele é muito mais grave, até porque eu acho que tem uma parte uma parte dessa economia de sombras que está mais do que na ilegalidade, está na criminalidade. Né? Então, tem empresas são grandes, empresas com capital em bolsa, empresas que recebem dinheiro do BNDES, mas que quando você vai analisar a cadeia produtiva, compra madeira de uma área que foi grilada ou até trabalho escravo. Então, analisar a cadeia produtiva para que na cadeia produtiva não haja crime, desde sonegação até crime de direitos humanos, ou crime trabalhista, crime ambiental, isso é fundamental para você fazer uma economia mais eficiente e mais justa, que seja realmente mereça o nome de economia desenvolvida. O Brasil é muito cheio de burocracia. O governo cria barreiras demais para a formalização. Então, o pequeno se assusta. Ele fala, eu vou fazer tudo formalizado, fazer tudo certinho, eu não vou existir. Né? Ou ele começa a fazer tudo certinho e, de repente, ele descobre que ele tem uma quantidade de pagamento de impostos tão alta que ele não consegue. Ou ele se perde no cipoal das regras que saem todo dia. Então, essa simplificação é fundamental para atrair mais gente para a formalização. Logo depois da pacificação, eu fui às favelas conversar com as pessoas, né? E foi muito interessante, porque eu estava andando e um cara falou para mim assim, ô Miriam Leitão, o que você está fazendo aqui? Eu estou procurando um empreendedor. Ele falou, eu sou um empreendedor. Ele era um vendedor ambulante. Aí eu falei, mas você é um empreendedor? Eu falei, eu tenho CNPJ, olha aqui. Aí todo orgulhoso mostrou que ele tinha um CNPJ. Porque quando o Estado entrou, ele entrou também o Sebrae com informações e tal. Então é preciso, o trabalho não é um trabalho simples assim, vamos chamar a polícia. Não basta isso. Acho que para alguns você tem que chamar a polícia e para outros você tem que chamar os explicadores, os simplificadores, as pessoas que vão mostrar a vantagem de estar no mercado formal. Eu tenho horror ao jeitinho brasileiro. Eu tenho simplesmente horror ao jeitinho brasileiro. Eu acho que a gente acha que isso é bonito, não é? Que significa que a gente é maleável, é flexível. E eu acho que em determinadas situações da vida, você ser capaz de, diante de uma rigidez que é sua, você passar por cima da rigidez sua, isso é bom. Agora, é diferente quando é para contornar a lei. A lei ela não é contornável. A lei ou ela é obedecida ou ela é modificada. Não tem uma terceira solução, né? Não tem um terceiro caminho. Existem leis injustas. A gente muda as leis, se mobiliza e vai lá e muda as leis. Existem leis que têm que ser cumpridas mesmo quando a gente não gosta delas.
porque essa é a democracia, a vontade da maioria. Eu passei grande parte, eu cheguei à juventude no meio de uma ditadura e a gente olhava, tinha leis absolutamente injustas contra as quais a gente tinha que lutar e que a gente tinha que desrespeitar, mas eram as leis do arbítrio. Agora não, nós estamos no Estado de Direito, então as leis elas podem ser modificadas no Congresso, jeitinho para contornar uma lei ou uma regra tributária, por mais injusta que ela seja, não deve ser feito. O caminho é lutar para a modificação da lei quando ela é injusta. Eu acho que as pessoas querem um país mais organizado. Acho que o Brasil tem lutado por um país mais organizado. A luta pela estabilização foi longa, demorou décadas e, ao final, o país conseguiu pôr a inflação em um dígito. Para você ter uma ideia, durante 50 anos o Brasil teve inflação em 2 dígitos, acima de 10%, pois chegou até 5.000%. Isso foi uma desordem completa. A gente viveu isso até o limite. E a gente lutou como sociedade, lutou muito como sociedade. Eu sei disso como jornalista de economia, porque eu fui à casa das pessoas, eu conversei com gente no supermercado, eu conversei com gente em fila de banco, eu vi o confisco, eu escrevi um livro sobre isso. As pessoas, os brasileiros queriam a organização da sociedade. E agora ela quer cada vez mais. O Brasil quer um país organizado, um país transparente, um país onde as informações sejam claras, em que o governo preste contas, em que as empresas também prestem contas, em que as pessoas obedeçam à lei e a lei valha para todos. Eu acho que tem muitos desafios, acho que não tem um grande desafio. A pirataria ela é um dos desafios que a gente tem pela frente, mas não é o único, né? A pirataria tem vários braços aí, né? Desde o desrespeito ao direito autoral de quem teve a ideia, criou a obra, até você você encontrar um jeito de imitar um produto de qualidade fazendo parecido. Mas eu acho que além da pirataria tem todas esses vertentes sobre as quais a gente falou. A pirataria, a informalidade, a aceitação do jeitinho, a aceitação de grandes empresas ter áreas de sombra, as grandes empresas acharem que não são responsáveis pela sua cadeia produtiva e por que tipo de comportamento elas confirmam quando elas compram daquele fornecedor. Se o fornecedor é um criminoso, ela está compactuando com o crime. Então, acho que é isso que a gente tem que trabalhar. Quer dizer, a ética é uma coisa fundamental nos negócios, porque ela fará uma sociedade melhor, uma economia mais competitiva, uma economia onde haja mais competição. E quem ganha com a competição é sempre o consumidor. O consumidor é o que ganha. Mas quando a gente tem o próprio governo concentrando mais, reduzindo a concorrência, aí isso complica a vida, né? Complica um pouco. Acho que você tem que trabalhar para que haja concorrência. É por isso que a ética, o ético ele chama ética concorrencial, é para que haja concorrência, porque esse é o espírito do capitalismo. O capitalismo tem vários defeitos, ele tem uma vantagem, ele não pode matar a única vantagem que ele tem. Ele tem que ter competição para que você escolha melhor e para que vença o que é mais eficiente e não aquele que tem um melhor jeitinho ou pratica mais crimes ou sonega mais.